Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo a mais uma videoaula onde trataremos com algumas dicas em relação à nossa prova do PAS. Então estou aqui, eu, Pedrinho, na área, no curso Exatas, para trazer essa dica para vocês do PAS 1. Na dica de hoje nós trataremos sobre a função do primeiro grau, ou seja, a gente vai ver suas principais características, a sua forma geral e também o formato do seu gráfico, além de fazer o estudo de sinal desse camaradinha. Então vem aqui junto comigo, vamos lá! Então olha o que teremos aqui. Começaremos com a lei de formação da função do primeiro grau. A lei de formação é uma função da forma ax mais b, onde esse azinho nós o chamamos de coeficiente angular e este bzinho nós o chamamos de coeficiente linear. Agora, o que esse coeficiente linear vai estar determinando para a gente? Ele vai determinar se a nossa função é crescente ou decrescente. Lembre-se sempre, quando a é positivo, a sua função vai ser crescente. Olha aqui ela crescendo. Agora, quando a é negativo, a sua função vai ser decrescente. Ou seja, à medida que você aumenta o valor de x, a sua função decresce. Tudo bem? Então, olha aqui o que teremos no nosso gráfico. Então, veja que para o A positivo, nós teremos uma função crescente. Para o A negativo, nós teremos uma função decrescente. Perceba que quando a gente aumenta o valor de x aqui para a direita, olha o que acontece com o nosso gráfico. Ele aumenta. Agora, quando a gente aumenta o valor de x quando o A é negativo, olha o que acontece com o nosso gráfico. Ele é decrescente. Ele diminui cada vez mais. Agora, o coeficiente linear, ele vai determinar o valor de y que o seu gráfico toca o eixo y. Ou seja, ele vai determinar a ordenada b que seu gráfico toca o eixo y. Então, o valor desse camaradinha é onde ele toca o eixo vertical. Então, vamos escrever isso. Ordenada que o gráfico toca o eixo y, intersecta o eixo y, tanto faz. Lembrando que aqui teremos um ponto da forma 0b. Lembre-se que todo ponto em cima do eixo y, o x vale 0. Ah, mas não vamos deixar de falar sobre a raiz da nossa função. O que é a raiz da nossa função? A raiz equivale ou equivalem aos valores de x que zeram o nosso y, ou seja, são todos os valores de x que você vai ter f de x igual a 0. Então, amigão, pediu para você encontrar a raiz da função igual a 0. Algebricamente é igualar a função a 0 e fazer continha. Agora, se você quiser encontrar graficamente a raiz, basta você ver onde o seu gráfico toca o eixo x. Então, olha aqui junto comigo. Então, para encontrarmos algebricamente a raiz, basta igualar a 0. Então, você vai pegar a sua lei de formação igual a 0 e basta isolar o valor de x. No final das contas, você vai ter o oposto de b dividido por a. Pedrinho, eu preciso decorar essa forma? Amigão, de jeito nenhum. Quer ver? Vamos fazer um exemplo rápido. Se eu tenho f de x igual a 2x menos 4, quer encontrar a raiz? Basta igualar a 0. E agora você vai isolar o x. Então, temos que 2x é igual a 4 negativo passa positivo. 2 multiplicando passa dividindo. 4 dividido por 2, x é igual a 2. Ou seja, x igual a 2 é o que eu chamo de raiz da minha função. É onde o nosso gráfico toca o eixo x. Pedrinho, então aonde o gráfico tocar o eixo x eu chamo de raiz? Com certeza. Por exemplo, se eu desenhar a minha reta com A positivo aqui e desenhar a minha reta com A negativo aqui do lado direito. Veja que aonde a nossa retinha toca o eixo x, eu chamo esse ponto de raiz. Então, graficamente, é aonde ele tocar o eixo x, eu estarei chamando de raiz da minha função. Tudo bem? E é sempre isso, então não se esqueça dessa ideia. Agora, a gente vai fazer o estudo de sinal da minha função do primeiro grau. Cara, sinal é muito fácil, muito tranquilo. Pensa nesse camarada como sendo o eixo x. Tudo que está acima do x é positivo.
tudo que está abaixo do x é negativo. Porque quando a gente quer fazer o estudo de sinal, eu quero saber para quais valores de y minha função é positiva ou negativa. Então é só lembrar disso. Acima do x positivo, abaixo do x negativo. Então olha aqui junto comigo. Veja que essa parte do meu gráfico aqui, então, vai ser positiva, porque está acima do x. Essa parte do meu gráfico aqui, então, vai ser negativa. Está abaixo do x. Diferente na situação em que a reta é decrescente. Porque do lado esquerdo ela é positiva e do lado direito ela é negativa. E veja que a sua referência é a raiz. Ou seja, para valores depois da raiz, quando é crescente, ela vai ser positiva. Agora, para valores antes da raiz, quando ela é crescente, a minha função vai ser negativa. Para valores depois da raiz, quando ela é decrescente, ela já vai ser negativa. Porém, antes da raiz, ela vai ser positiva. Então, basta lembrar isso. Quer ver? Vamos ver, no caso, essa função que eu coloquei aqui para vocês, 2x menos 4. Vamos ver suas características gerais para a gente fechar essa aulinha. Primeiro, veja que o camarada grudado no x equivale a 2 positivo. Então, significa que o coeficiente angular é positivo. Se o coeficiente angular é positivo, essa reta é crescente ou decrescente? Acertou você que respondeu crescente. Show de bola. Agora, onde essa reta toca o eixo y? No 4, que é o valor, aliás, no menos 4, que é o valor do nosso coeficiente linear. Pedrinho, e onde que ela toca o eixo x? A gente já encontrou. No 2, que equivale à raiz da minha função. Ou melhor, no ponto de coordenadas 2 e 0. Ela toca o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 4. É só isso, amigão. Mas, Pedrinho, se eu quiser saber quando que ela é positiva e quando que ela é negativa? Ela é positiva para valores depois do 2. E ela é negativa para valores antes do 2. Vamos ver alguns exemplos? Se eu pegar o x igual a 3, 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 4, 2 positivo. Percebeu? Peguei um valor acima do 2, que é a raiz, e encontrei positivo. Agora, se eu pegar um valor de x igual a 1, que é menor que 2, 2 vezes 1, 2, que menos 4 dá, menos 2. Então, veja que você precisa de duas coisas para estudar o sinal. Você precisa da raiz da função e precisa do seu coeficiente angular, se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, amigão, você tem todas essas propriedades que eu coloquei aqui para vocês, você consegue matar qualquer questão de função do primeiro grau. Então, função do primeiro grau, ax mais b. Para encontrar a raiz da função, basta fazer o quê? Igualar a zero esse camaradinha e isolar esse valor de x. A positivo, função crescente, a negativo, função decrescente. O bzinho é o coeficiente linear, onde toca o y. Acima do x positivo, abaixo do x sempre negativo. Beleza, amigão? E dicas como essa você só vai encontrar onde? Aqui nas redes sociais com o curso Exatas. Então não deixe de acompanhar todas as dicas que estamos passando para você. Beleza, amigão? Então um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!